no quadro de entrevistas do programa Canal Saúde, a gente vai falar sobre a sinusite, aproveitar também para falar sobre a virose, né? Porque nesse período de BR-Obró aumentou muito o número de casos de pessoas que estão sofrendo aí com virose em decorrência também desse tempo. Nós convidamos para participar desta entrevista o Dr. Bernardo Cunha, que é otorrino. Aproveitar para agradecer a participação no programa. Seja bem-vindo, Dr. Bernardo. Obrigado, Carla. Obrigado. Bom, esse período de BR-Obró, as doenças, principalmente que mexem com o nosso organismo da face, elas aumentam bastante em decorrência do tempo mesmo. O número de pessoas que estão apresentando virose, sinusites, amidalites está aumentando nesse tempo, né, doutor? O clima, esse clima reconhecidamente, além de ser muito quente, ele é muito seco aqui no Piauí, principalmente Teresina, e associado a queimadas. Então a gente tem muita fumaça, muita poluição aqui na região. E a sinusite? Explica pra gente o que é a sinusite. Bom, a sinusite é a inflamação da mucosa que reveste os seios paranasais, que são cavidades que estão localizadas do lado da cavidade nasal, cavidades ventiladas, tá? Então, a inflamação ou por vírus, ou por bactéria, ou por fungos dessa mucosa leva a sinusite, caracterizada por uma congestão nasal, caracterizada por dor na face, na região mediana da face, e por saída de secreção amarelada, esverdeada, secreção bem espessa. É preciso estar bem atento a esses sinais e a esses sintomas também, porque existem vários fatores associados a tudo isso, né, doutor? Sem dúvida. Vários fatores. A formação da sinusite, ela depende de vários fatores, não um único fator, então depende do indivíduo, depende do seu caráter imunológico, depende da variação climática que ele está submetido, depende da virulência da bactéria desse vírus, depende de fatores associados como, por exemplo, alergias, a quantidade e qualidade dessas alergias, depende da presença ou não de infecções respiratórias virais, que também colaboram para o desenvolvimento das sinusites, e por isso um aumento nesse período, já que está tendo muita infecção viral, termina evoluindo com sinusites. Características anatômicas intrínsecas de cada indivíduo também levam ao desenvolvimento da sinusite, como por exemplo um desvio de septo, presença de tecidos esponjosos aumentados dentro do nariz, como a gente falou, exposição à poeira, fumaça, também levam à irritação da mucosa nasal e desenvolvimento de sinusite. Quer dizer, o clima seco leva a ressecamento do muco, levando à dificuldade de sua excreção dos seios, levando a sinusite. Então, uma série de fatores que juntos, agregados, eles podem desenvolver e perpetuar o processo da sinusite. O senhor falou uma coisa que é muito interessante, doutor Bernardo, a questão da imunidade. Queria aproveitar a oportunidade dessa entrevista. Meu filho adoeceu exatamente por conta desse clima, e aí eu queria falar isso aproveitando o gancho com relação aos jovens do que a gente está vivenciando hoje. O que acontece, doutor Bernardo? A juventude hoje, ela está com um olhar diferenciado para o seu corpo. De certa forma, é importante demais a questão da boa alimentação, da prática de atividade física. Mas tem o outro lado também. Os jovens estão cada vez mais preocupados com a beleza. E aí, quando a gente fala dessa questão da beleza, da aparência, da mídia social, de se aparecer sempre bem, eles acabam consumindo também essa outra parte do mercado que, de certa forma, a gente sabe que está crescendo bastante com relação a isso, tipo alimentação. Existe hoje muito essa história de eu vou me alimentar de forma correta, mas eu vou deixar de comer feijão, arroz. A gente sabe que o arroz integral é bem melhor. Mas assim, o jovem, ele cresceu habituado a um estilo de vida e de repente ele muda completamente o estilo de vida dele. Passa a praticar atividade física cada vez mais que exige do corpo, crossfit, por exemplo. Então, esses fatores todos, eles acabam fazendo com que a imunidade caia e que eles fiquem muito mais aptos a pegarem, né, as viroses. Porque o esforço, a alimentação, que às vezes é confundida, a alimentação correta
e aquela alimentação que você acha que não precisa comer nada, porque se você comer você vai engordar com tudo. E eu estou percebendo que isso está acontecendo. Eu vejo lá em casa, eu vejo minhas amigas falando que está acontecendo com os filhos também. Está existindo muito isso hoje, não é, doutor? Como é que a gente lida com isso? Sem dúvida. Uma alimentação saudável influencia bastante na imunidade, né? Você ter uma imunidade é fundamental, tanto é que, pra você ter uma ideia, quem tem HIV, AIDS, ele tem um índice muito maior de sinusite. E esses nutrientes que você falou, feijão, carne, uma comida, frutas, uma comida balanceada, uma alimentação balanceada, é muito rica nesses oligoelementos que são essenciais no desenvolvimento de células da imunidade, né? Leucócitos, linfócitos, etc. Então, sem dúvida nenhuma, colabora para a gênese da sinusite e dessas doenças. E das doenças também. Respiratórias em geral. Com certeza. Eu tive semana passada num cardiologista fazendo alguns exames e ele falou para mim o seguinte: Carla, no meu consultório eu estou recebendo muitos pacientes que estão sentindo o coração acelerado, que estão apresentando rinites e sinusites por conta do clima, porque esse clima, esse período de BR-Obró, ele está deixando realmente com que as pessoas precisem se alimentar melhor, precisem beber mais água, precisem mudar alguns hábitos de vida. E com isso, as pessoas estão adoecendo mais. E aí o coração também ele vai atingindo, porque você vai achando que o coração está batendo demais, aí vem a questão da ansiedade. Esse calor, sem dúvida, aumenta o problema de pressão, aumenta a pressão. É um dos fatores que aumenta a pressão, é o calor. Um dos, né? Além do fator intrínseco do indivíduo. Sim, e aí é preciso realmente tomar muito mais cuidados. Eu queria aproveitar a situação que a gente está falando sobre esse período. Eu tenho recebido também muitas mensagens aqui no programa Canal Saúde. Eu fui no hospital da Unimed semana passada, o Júnior ficou inclusive internado lá, e eu vi muitos pacientes também sofrendo a mesma coisa, virose, rinite, sinusite, garganta inflamada, por causa desse período. Eu queria que o senhor desse algumas orientações para as pessoas que estão assistindo o nosso programa e com relação aos hábitos, como as pessoas podem mudar alguns hábitos de vida para ter mais saúde. Existem alguns fatores que a gente pode falar porque podem prevenir que as doenças respiratórias, principalmente infecções virais, evoluam, que é a principal causa de sinusite, a evolução de uma infecção viral evolua para uma sinusite bacteriana. Vamos lembrar também que a gente nesse período termina vivendo muito dentro do ar-condicionado, que é um local que resseca o ar e também é resfriado. Então isso aí vai levar a uma dificuldade da saída dessa secreção dos seios. Então, entre os fatores, eu acho que a vacinação é muito importante, porque você termina tendo melhor imunidade com relação a algumas bactérias. Evitar conviver com pessoas que fumam, que também vão ocasionar fatores irritativos. Evitar se expor a fumaça, principalmente esse período agora, perto de queimadas, isso é muito ruim. Hidratar bem, beber muito líquido, usar roupas leves. Uma alimentação saudável é fundamental, como você já frisou. Lavar, irrigar o nariz com solução fisiológica, no intuito de evitar o edema nasal, da mucosa e o fechamento dos ossozinhos do seio e retenção dessa secreção. São algumas das medidas mais simples. Evitar praticar exercício em horários de pico, entre 10 da manhã e 4 da tarde, são horários onde está mais seco o clima. As crianças sofrem mais? Sem dúvida, as crianças e os idosos. Né? E as crianças, elas podem desenvolver uma sinusite muito mais grave por causa exatamente da deficiência imunológica, por causa de problemas alérgicos, por causa de adenoides, presença de vegetação de adenoide na viária superior, por causa da facilidade da infecção sair do seio paranasal e se estender para outra região, como por exemplo o olho. Então é muito comum celulites, infecções no olho por sinusite, e em casos mais graves pode até levar a meningite e abscessos cerebrais, então, além de complicações ósseas. Então, a sinusite tem cura, a sinusite é simples de se tratar, é simples de se evitar e tem que ficar atento para os casos que evoluem mal, com piora, e para evitar essas complicações. E os pais também devem estar atentos, principalmente aos bebês, com relação a essas doenças, né? Porque, por exemplo, infecção no ouvido também.
principalmente nos bebês, né, doutor Bernardo? O bebê por si só, a criança por si só, ela teria uma predisposição maior de ter otites do que um adulto, por causa da tuba auditiva. É o canal que liga o ouvido ao nariz, que ele é mais estreito, mais largo e mais horizontalizado, facilitando a passagem de bactérias do nariz para o ouvido. Eu costumo perceber assim que os bebês eles sofrem muito com as otites quando eu viajo de avião, que eu vejo bebês dentro do avião ou crianças, porque elas choram muito. Sim. E aí eu acho que tem muita questão da pressão. Eu, por exemplo, quando vou chegando aqui em Teresina, não sei o que acontece, mas o meu ouvido, toda vez, a impressão que eu tenho é que ele estourou. Teresina, com a questão geográfica, eu já também observei, já estudei sobre isso, a questão geográfica, os aviões tendem a descer um pouquinho mais rápido. Mais rápido. E a pressurização da cabine não acompanha essa descida, levando àquela dor Sim. característica. Né? E nesses casos não tem muito o que fazer, basicamente é mastigar chiclete, abrir e fechar a boca no intuito de abrir esse tubo que liga o ouvido ao nariz e equalizar a pressão. É demais, isso acontece muito comigo, todas as viagens que eu faço, mas na hora que está chegando em Teresina, acontece isso comigo, eu também já observei, tá? Eu vejo que é só aqui que acontece a maioria das vezes. Geográfica, Teresina, eu acho que é isso. O ar quente também, ele termina descendo um pouco mais rápido. Descendo um pouco mais rápido, e aí o ouvido acaba sofrendo com isso, né? Na maioria das vezes, quando a situação piora, eu já vou direto me consultar, porque eu tenho muito medo de meningite. A proximidade, né? Ali uma otite pode evoluir, no último caso, com a meningite. Com uma meningite. Uma complicação cerebral, sim. Assim como a sinusite, né? Sim, também. A rinite também? Não, a rinite pode evoluir com a sinusite, porque a rinite também é um dos fatores que leva à sinusite. A rinite leva um edema generalizado. Qual a diferença da rinite para sinusite, hein, doutor? Isso é uma boa pergunta, Carla. Muita gente confunde. Sim. Doutor, estou com sinusite, na verdade está com a rinite. A rinite nada mais é do que a inflamação da mucosa nasal, da cavidade nasal. Sim. Caracterizada principalmente por uma reação alérgica a algum alérgeno na mucosa, como por exemplo ácaro, mofo. Então a pessoa desenvolve uma reação alérgica com liberação de substâncias que vão levar a um edema, a coceira, a espirros, né, e coriza. Uma rinite maltratada pode evoluir com a sinusite. Ah, eu entendi. Então a rinite é mais alérgica. Exatamente. É por isso que tem que fazer um tratamento mais prolongado. A rinite, a principal, sem dúvida, é a rinite viral, que é um resfriado comum. Mas algumas pessoas podem ter, até com uma prevalência de 30% a 40%, ter rinite alérgica, por um mecanismo alérgico, desenvolver esse edema da mucosa, aqueles sintomas que a gente já conhece, e levar a uma sinusite, por causa de obliteração dos ossos, dos seios. Qual a frequência que a gente deve ir no consultório de um otorrino, hein, doutor? Porque geralmente a gente vai ao otorrino quando a gente adoece, né? É muito comum. Eu gripei uma gripezinha fraca, eu vou ali na farmácia, eu compro um remédio. Que eu já falei várias vezes para os nossos telespectadores que não façam isso. A gente não pode tomar medicamentos dos amigos, porque eles tomaram, a gente acha que vai dar certo com a gente. A gente não pode achar que qualquer gripe pode ser curada de qualquer jeito, não. É importante que a gente observe o nosso corpo e que a gente procure realmente estar se cuidando, estar prevenindo, né, doutor? Sem dúvida. Eu acho que o ideal é você procurar um otorrino de acordo com a demanda, porque a gente tem muito aqui no Piauí, por exemplo, quem está com sintoma facilmente vai num especialista. Agora, existem algumas pessoas que têm tendência a ter alguns problemas mais frequentemente, então eu recomendo ir de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses, né? Tem aquelas pessoas que já tiveram problemas quando criança, asma, pneumonia, bronquite. Existe uma relação muito grande entre asma, sinusite e rinite, né? Sim. São doenças interligadas praticamente. Interligadas e que a gente precisa realmente estar se prevenindo, né? Eu sempre digo que a prevenção é a melhor solução. Sem dúvida, pode ir no consultório que a gente faz todas as orientações. E de fato né? É verdade. Feliz que você está aqui com a gente, tá, doutor Bernardo? Seja Obrigado, sempre muito bem-vindo. Eu gosto muito de vir aqui, seu programa é ótimo e estou sempre disposto a vir quando você chamar. E leve meu abraço lá para toda a equipe da Otoclínica, tá? Tenho um carinho muito especial por vocês. E eu tenho certeza que você aí de casa também gostou dessa entrevista. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado especial para você.